Graça e paz, queridos irmãos, uma alegria muito grande hoje no programa Tempo de Adoração, com esse que é uma das grandes vozes desse mundo contemporâneo cristão, meu grande irmão Leonardo Gonçalves. Meu Deus do céu, que honra tê-lo conosco aqui no programa, viu? Que é esse prazer é meu estar com você, viu, pastor, aqui na sua igreja. Que Deus seja louvado, continue usando o Senhor para a glória dele. Amém. Ao longo dessa tua caminhada, quantos anos de carreira cristã, quantos anos de música? Na verdade, as coisas começaram a acontecer tão vagarosamente na minha vida que é muito difícil assim marcar uma data. Sim. Envolvimento com a música desde o ventre da minha mãe, que no ano que eu nasci, meu pai cantava no Quarteto Arautos do Rei. E o irmão da minha mãe, que é a família da minha mãe toda aqui do Pernambuco, aqui de Recife, de Olinda, e meu avô e eu, que nascemos em Palmares, ele já trabalhou com música há muitos anos, 4 décadas, trabalhando com produção musical. Aquele disco das antigas do Zé de Paula, Sem Ovelhas, foi meu tio que produziu, o irmão da minha mãe. Aquele disco também do Vento Livre, que era Jorge Heder, Jorge Camargo, Nelson Bomilca, Guilherme Kerr. Tem até participação do João Alexandre, de 1985, foi ele que produziu também. Aqueles discos do Prisma das antigas, aqueles, Eu Não Me Esqueci de Ti, Discípulo Teu, foi ele que produziu também. Então, assim, dos dois lados, tanto parte pai quanto parte mãe, sempre tive ouvido com música. Agora, cantar mesmo, eu comecei a cantar aos 15 anos, como não poderia deixar de ser, um filho de crente que sou, no coral da igreja. Na época eu estudava no colégio em regime de internato, IASP, no interior de São Paulo, na cidade chamada Hortolândia. Comecei a cantar lá sob direção do maestro William Costa Júnior, é meu tio. É o maestro Lineu Soares. E cantei lá 5 anos entre os grupos corais dele, Grupo Tom de Vida, Coral Jovem do IASP. Depois cantei mais 2 anos com ele no grupo Novo Tom. Ao todo a gente ficou junto quase 8 anos. E aí somente em 2002 eu lancei meu primeiro CD solo, Poemas e Canções, que foi produzido pelo meu tio Costa Júnior. E talvez essa seja uma data que a gente possa dizer que começou assim de fato um ministério, um trabalho, mas falando de maneira mais séria, Mas foi tudo muito devagarzinho. E nessa construção, quantos CDs gravados? Então, primeiro CD, Poemas e Canções, 2002. Segundo CD, Viver e Cantar, 2007. Aí, em 2010, lancei um CD muito diferente, chamado Avinu Malkeinu, que é um CD em hebraico, que é, assim, um projeto paralelo, vamos dizer assim. Sim. Aí, em 2012, continuando a trilogia dos CDs em português, Princípio e Fim. Então, é Poemas e Canções, Viver e Cantar, Princípio e Fim. 2002, 2007, 2012. Fechei o ciclo e agora, em 2014, no comecinho do mês passado, em novembro, lancei o CD e DVD, meu primeiro trabalho ao vivo, gravado no Teatro Bradesco, nos dias 10 e 11 de junho de 2013. Demorou um pouquinho para ficar pronto, depois de gravado, mas enfim, saiu. Por sinal, um excelente CD e um espetacular DVD, Glória Seu primeiro DVD que você já arrepiou mesmo, para a glória de Deus, Graças a Deus. E tem sido muito bem aceito pela crítica também, Olha, eu só posso agradecer ao Senhor, Nesse um mês, não completou um mês ainda que saiu, Nesse um mês, o que eu posso dizer é que superou em muito minhas expectativas, a velocidade com que a receptividade, assim, os meus discos tradicionalmente demoram um pouquinho mais, Eu recebi agora, no finalzinho de outubro, o DVD de ouro do CD de 2012. De 2000, meus trabalhos sempre demoraram um pouquinho mais. Vendem por mais tempo, normalmente, tem uma vida útil, vamos dizer, um pouco mais longa, mas demora um pouquinho mais. Mas com esse DVD, realmente, a receptividade está sendo diferente. Eu não estou sabendo nem reagir direito, Os passinhos que Deus foi me guiando sempre foram muito pequenos, um atrás do outro e tal. E esse eu estou sentindo, ou pressentindo, que ainda não está para falar com certeza, que esse passo talvez tenha sido um passo um pouquinho maior. Muito bom. Esse saiu pela Sony Music. Desde 2010, o CD em hebraico, o Princípio e Fim, e o CD e DVD agora Princípio, que é uma alusão ao CD Princípio e Fim, mas sem ser um DVD do CD. Sim. Desde então, desde 2010, eu estou com a Sony Music. E aí, no caso, toda a produção do DVD, toda a produção de direção, tudo pela Sony Music. Então, na verdade, uma das razões que eu mais gosto de estar na Sony Music é a liberdade que ela me dá. Então, claro, tem todo um acerto do orçamento e tal, mas assim, o Maurício e a equipe da Sony Music até estiveram presentes na gravação, mas eles não
eles interferem na medida em que o artista gosta desse tipo de interferência, né? Em que ele quer, em que ele pede. E no meu caso, eu sempre fui muito de caminhar sozinho, eu gosto muito da minha liberdade, prezo muito por isso, o Maurício sabe, foi uma das coisas que a gente conversou desde o começo e ele apoia isso, ele compreende isso como sendo uma coisa boa para mim e para a gravadora também. Então, assim, a Sony me dá todo o suporte do qual eu necessito, mas especialmente na parte de criação, é uma escolha minha andar um pouco mais sozinho. Quando eu falo sozinho, é não em harmonia com... não com a gravadora, mas é claro que não sozinho, tem uma grande equipe trabalhando comigo, né? O diretor do DVD, Hugo Pessoa, que graças a Deus interferiu também muito em algumas questões de decisões musicais que eu estava tomando. Eu queria esse input dele, porque eu acho que é uma pessoa que entende muito de música, que tem uma visão muito boa das pessoas com as quais ele vai trabalhar. Eu considero ele genial, na verdade, né? E já que estamos falando do DVD, por exemplo, o conceito do palco, de não ter cenário. O cenário é não ter cenário. O cenário é o teatro. Então, abriu tudo. Você vê as coxias, você vê os andaimes, as escadarias, o lugar onde pendura a luz. E acaba ficando muito maior e, ao mesmo tempo, muito mais simples. O lance de não ter painel de LED, não tem moving light, aquelas luzes que ficam mexendo muito e muita cor. Então, isso aí foi uma coisa que ele compreendeu. Foi uma coisa que ele compreendeu da minha performance, da minha música, que não era uma coisa um pouco mais orgânica, entendeu? Uma outra decisão dele que eu considero genial, eu não sou muito, né, de pular, de correr no palco, não é muito... E até a minha música, meu repertório não permite muito isso, que tem as coisas bem difíceis de cantar, eu tenho que estar bem concentrado. Então, assim, foi um DVD gravado apenas com 4 câmeras de cinema, as 4 câmeras, as melhores que existem, assim, digital, as melhores que existem, que são as Alexa, com 4 lentes de cinema, e ele colocou, como eu não me movimento tanto, ele nem chegou a falar isso pra mim, mas eu assistindo o DVD eu já entendi. Ele colocou movimento em todas as câmeras, então tem uma câmera na frente que é o traveling, que se mexe da esquerda para a direita para a esquerda, tem a câmera que é o cammate, que é a grua que a gente chama, que também tem movimento, tem a Steadicam, que é aquele homem que anda, mas a câmera não treme, e aí uma única câmera fixa, que é a que fica fixa em cima do palco, em cima de mim ou de quem estiver fazendo o solo, que pega mais o close assim. Então, vários dos meus, entre milhões de aspas, problemas, né, de performance, ele foi resolvendo, se adaptando. Ele que deu movimento. O DVD claramente tem movimento, takes longos até e tal, mas foi tudo coisa que ele compreendeu. A gente se conhece há muito tempo, a gente convive há muito tempo, então foi a proposta dele para mim, e para ser sincero, eu só fui ver como ia ficar o cenário no dia. Cheguei lá para passar o som, confiança grande. Olhei e falei assim, meu Deus, que coisa linda, muito melhor. Se eu tivesse ficado interferindo, falando isso, aquilo mais, eu tenho certeza que não tinha ficado nem 10% que ficou. Então, o lance é você chamar as pessoas certas para trabalhar com você. A mesma coisa aconteceu também nos arranjos musicais. Né? É claro que eu gosto muito da área musical, já é uma coisa que está um pouco mais próxima de mim do que a área de vídeo, que eu realmente não entendo nada, mas a grande maioria dos arranjos foram feitos pelo Samuel, porque a maioria são rearranjos, né? Que são músicas de todos os discos que eu já gravei, com um peso um pouquinho maior nesse último disco, com apenas 3 canções inéditas. A maioria dos rearranjos que foram feitos pelo Samuel Silva, que é o meu tecladista, que é o diretor, né, musical do DVD, por assim dizer. Claro, aí que detalhe, aí ele faz um arranjo que ele sabe que combina comigo, que sabe que eu vou gostar, ele é de uma profundidade, a gente se conhece há 10 anos, trabalha junto há 8, então ele já sabe mais ou menos, mas ele é ousado também, ele vai me propor coisas, que a primeira vez que eu vou ouvir eu fico meio assim, mas eu vou prestando mais atenção, percebendo, não, esse caminho é bom, pode fazer aí. Então, legal. Eu gosto realmente de delegar funções e meio que ficar mais na administração disso. Dentro desse aspecto, eu andei observando algumas imagens e até eu quero estar soltando também, enquanto a gente está batendo esse papo, algumas imagens estão aparecendo. Em relação a... Você não usou muitos movies, aquela coisa de iluminação, tudo, mas tem um trabalho de iluminação também muito bom nesse E uma das diferenciais é que os músicos estão muito iluminados. Só que isso é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que é bom, que mostra a performance dos músicos, também é assim, o que você vê tem que ser exatamente o que o músico está tocando. Porque a gente gravou 2 dias. Então a tendência seria você usar um pouquinho do primeiro dia, um pouquinho do segundo dia,
para disfarçar um errinho aqui, uma coisinha ali, é porque nunca sai 100%, mas isso praticamente não tivemos possibilidade de fazer. 95, 99% do que você assiste é o que aconteceu na terça-feira, no segundo dia de gravação, na terça-feira à noite, dia 11 de junho. E até uma coisa que eu nem sabia que era estranho isso dentro, pelo menos do nosso modelo de produção de DVD aqui no Brasil, é corrido. A gente não parou a gravação e a gente deixou todas a gente chama de entre-faixa. Então é o tempo de eu ir lá tomar uma água, já começa a introdução da próxima música. Às vezes é o tempo de eu ir lá pegar a Bíblia, ler um texto. Todos esses pauses, todos esses momentos, mesmo os de silêncio, estão todos ali no DVD do jeito que estão, as falas, tudo está ali. Acho que é muito interessante isso. Mas é que a gente ensaiou para que fluísse mesmo. Aliás, até uma das coisas que me questionam muito, você tem tanta orquestra nos seus discos, por que você não colocou orquestra no DVD? Tem duas razões. A primeira razão, e talvez a principal razão, a primeira razão tem duas partes. A primeira parte, que a orquestra, sei lá, se eu colocasse 20 músicos ou 30 músicos ali no palco comigo, ia deixar toda a programação um pouquinho mais engessada, entendeu? Então, para começar a música, ter que olhar para o maestro ia olhar para a banda, para todo mundo pronto, os músicos, virar a página e tal. Vamos começar, aí ele vai contar 1, 2, 3, 4, aí começa a música, ele rege. Então, isso não ia fluir tão naturalmente a programação, eu sabia disso. E a parte B dessa mesma razão é você captar. Eu não queria regravar nada em estúdio, eu queria que fosse ao vivo mesmo, que a experiência ao vivo ficasse. Tudo ao vivaço. Olha, onde falhou minha voz, aquela sílaba eu refiz. Sim. Do instrumental, nada. Mas assim, só aquela sílaba. Eu gravava a frase inteira, mas só usava aquela sílaba. Tipo, falhou mesmo a voz. Desafinação a gente conserta, uma coisa aqui e ali. Mas eu queria muito que a interpretação fosse a de verdade, fosse aquilo mesmo. E a emoção. E a emoção. Disso, né? E a emoção que para mim foi uma grande novidade, o CD ao vivo. Então essa é a primeira razão pela qual eu não coloquei as cordas, né, de não regravar, de fluir naturalmente. A segunda razão, eu gosto de me impor limites que se tornam desafios musicais. Tem um artista muito famoso internacionalmente, chamado Peter Gabriel. Ele diz assim, a pior coisa que você pode fazer com um artista é chegar para ele e dar ele liberdade total. De orçamento, de estilo musical, de prazo. Aí ele enlouquece porque não consegue fazer nada. Então, eu estou imitando ele nesse sentido, se impõe limites sistematicamente para ele conseguir produzir. Porque quando você supera os limites, ou quando você esbarra no limite, que a beleza acontece. Então, meu grande desafio, realmente, todos os meus trabalhos foram muito marcados por orquestra, e tem essa, vamos chamar de sofisticação, eu não sei se é essa palavra, que advém da orquestra. Então, eu quis simplificar. Mas eu quis manter a sofisticação. O desafio era achar 4 músicos capazes de darem conta de todo esse repertório, respeitarem a música, respeitarem uns aos outros e ainda assim não perder o sentimento da canção original. Entendeu? E eu acho, eu digo isso, até não é nem um autoelogio, porque eu não posso levar mérito nenhum por isso. O máximo do mérito que eu posso levar é de ter escolhido os músicos certos, mas isso também só debaixo de muita oração. Então, assim, os 4 músicos são produtores, têm ampla experiência em gravação, têm ampla experiência musical e se permitiram e compreenderam e acharam por bem e foram inacreditavelmente generosos em disporem de todo o seu talento em prol da mensagem daquela música e do conteúdo. Conteúdo é letra, mas conteúdo é música também. Então, o jeito que aquela banda sustenta a letra e a melodia, o DVD inteiro, passando por vários estilos musicais diferentes, que é uma peculiaridade minha também, é realmente uma coisa que eu, quando terminei de editar, quando estava já na parte de finalização, eu olhei assim e falei, opa, foi mais do que eu imaginava, para a glória de Deus. Que bom, e é muito bom quando a gente faz e vê o resultado, né? Eu me lembro de Jesus mesmo, Isaías falando lá sobre a morte de Jesus, ou após a morte, a Bíblia dizendo, né, ele veio o fruto do penoso trabalho de suas mãos.
Ai, que coisa maravilhosa. É maravilhoso mesmo, graças a Deus. Nós estamos com Leonardo Gonçalves, esse pernambucano, né, maravilhoso, abençoado, com um talento já reconhecido, até por pessoas do secular mesmo, né? Pessoas de várias tendências musicais também, né? Também que reconhecem a vida, o dom, o talento que Deus deu. E graças a Deus, o bom de tudo também é saber que é um homem de Deus, tem caminhado, tem buscado e tem se afirmado mesmo como um cristão nos lugares onde Deus tem levado, né? Amém. Tem Glória passado a Deus. por muitos países, né, Leonardo? Também, é que assim, eu morei fora também muito tempo. Por exemplo, hoje na minha família, eu sou, no núcleo familiar, eu sou o único que mora no Brasil. Meu irmão é pastor em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Meu outro irmão, o irmão do meio, eu sou caçula. Meu irmão do meio é professor de matemática e física na Alemanha. Meu padrasto e minha mãe moram na Suíça. Meu padrasto é pastor, tem 4 igrejas lá, em Basel, na Suíça, divisa com a Alemanha. Então, assim, a gente sabe também, uma grande verdade precisa ser dita, quando a gente viaja a outros países, normalmente a gente canta para brasileiros, né? Porque tem brasileiro em tudo quanto é lugar, tem igrejas brasileiras em tudo quanto... Então, assim, eu não chamaria de uma carreira internacional, porque as minhas visitas a outros países ou é passeio, né, para visitar minha família, ou é para cantar em igrejas que são, né, o meu povo, base, são brasileiros, são da base de qualquer forma, né? Eu não sei se muita gente de fala não portuguesa conhece o meu trabalho. Eu acho até difícil porque eu só canto em português, quer dizer, fora o hebraico, né? Mas o hebraico aí é outra viagem. E olha que viagem, viu? Meu Deus do céu. Inclusive você gravou em Jerusalém, né? Então, na verdade, a minha viagem a Jerusalém foi parte da pesquisa. Eu não cheguei a gravar nada lá. Não, gravar... Eu pensei que você tinha gravado. Não. A gente não chegou a gravar nada lá, até porque para eu fazer a pesquisa... Eu estava viajando com um grupo, né? Para eu fazer a pesquisa, para conhecer o estúdio de lá, ia ser um trabalho um pouquinho mais complexo, mas foi fundamental, né? Foi uma viagem que eu fiz um pouquinho antes de colocar a voz no CD. Então, assim, você poder cantar as músicas pensando, conhecendo os lugares... tendo a memória dos lugares, por exemplo, uma música como Yerushalayim Shazahaf, Jerusalém de Ouro, você poder imaginar, lembrar do Muro das Lamentações, das ruas, das vielas, dos mercados. Eu acho que foi uma coisa que enriqueceu muito mais e tornou mais verdadeira essa experiência de cantar numa língua tão, né, antinatural para mim, inclusive. Oh, maravilha, mas é marcante, tudo isso marca a nossa vida. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final desse bate-papo especial com o Leonardo Gonçalves. Eu queria que o Leonardo pudesse fazer suas considerações finais, agradecendo a tua participação aqui no programa Tempo de Adoração e no meu canal do YouTube, Cristiano Arcoverde. Amém. Eu acho que a palavra princípio, que é o tema desse novo trabalho, que envolve o CD, que envolve o DVD, mas que também envolve, né, a tentativa de levar essa programação, porque como está tudo muito simples, a iluminação é simples, aquele evento para acontecer naqueles termos, só precisa dos 4 músicos, do meu engenheiro e eu. É um formato muito simples de levar para a estrada. Eu gostaria de levar para a estrada isso, porque a palavra princípio para mim ela tem muitos significados. A começar que é a primeira palavra que aparece na Bíblia, né? Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E na verdade esse no princípio é em princípio, por princípio e no princípio Deus Criador. Né? É uma coisa, Deus se apresenta a nós seres humanos, quando Ele quer se revelar, Ele se apresenta em primeira mão como Criador, porque nosso Deus é criativo, porque nosso Deus é profundo. Só que princípio também significa um novo começo, uma possibilidade de recomeçar, depois de fazer 3 discos mais ou menos em formatos semelhantes, né? Poemas e canções, Viver e Cantar, Princípio e Fim, agora um novo começo para mim também, pessoalmente, de fazer um disco ao vivo, de me tornar mais vulnerável, essa vulnerabilidade que só o ao vivo traz, que para mim foi uma coisa até muito dolorosa, né, de lidar com essa questão da imagem, de eu aparecer 90 minutos numa tela, cantando, falando, tudo isso com muita espontaneidade, que era uma das coisas que eu queria muito. Mas princípio, no fundo, o significado mais importante para mim dessa palavra em relação a esse projeto é a essência. Como Deus o enxerga, e a passe a enxergar o outro como Deus enxerga nós. Porque quando Ele olha para nós, Ele poderia reparar nos defeitos, nas falhas, nas insuficiências, mas Ele escolhe conscientemente olhar o nosso potencial, olhar a centelha do divino que Ele colocou em cada um de nós quando nos criou, porque afinal fomos criados à sua imagem e semelhança. Ele prefere enxergar aquilo que nós nos podemos tornar mediante seu Santo Espírito. E por isso que Ele nos trata com bondade, misericórdia e amor.
Talvez nós não temos tratado uns aos outros com bondade, misericórdia e amor, porque nós não temos compreendido isso, que somos todos filhos de Deus, que temos uma essência divina em cada um de nós, e que na nossa convivência possamos de fato buscar enxergar isso, e que compreendamos que servir a Deus não é só trabalhar na igreja, servir a Deus é servir o próximo, porque Mateus 25, 31 em diante, né? Aquilo que fizeste, acho que é lá para o 37, 38 já, aquilo que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Deus não precisa de nada que nós tenhamos para lhe oferecer, Ele não precisa do nosso tempo, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa do nosso amor, Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa de nada, porque Ele é tudo, mas o nosso irmão precisa. O pouco que nós temos a oferecer, para Deus não vai fazer diferença. Faz diferença no coração dele, mas não podemos acrescentar nada a Deus, porque Ele já é plenitude. Mas para o nosso próximo, o pouco de tempo, o pouco de carinho, o pouco de atenção, o pouco de recurso que a gente tiver, se a gente fizer por Ele, a gente vai estar fazendo por Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, pastor, que prazer. Uma alegria, uma honra muito grande. Oh, que é isso. E parabenizo mais uma vez a você, a toda a sua equipe, amém, pelo excelente trabalho que glória você tem desenvolvido no reino de Deus. Amém, que seja para a glória dele. Amém, graças a Deus. É isso aí, muita alegria, muito bom ter o Leonardo Gonçalves e ter você também, sempre ligadinho aqui comigo, Cristiano Arcoverde, no programa Tempo de Adoração, na 100.7 e aqui no canal do YouTube. Deus continue te abençoando, fica na paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.